Olá, amigos da Dourados Web TV, mais uma vez nos encontramos aqui para uma pequena reflexão. Hoje, para tratar do porquê do Dia de Finados. Bom, nós celebramos festa. O Dia de Finados para nós é uma festa. E eu fui interrogado recentemente ao lembrar isso a uma pessoa, porque a pessoa disse, mas festa? Se alguém morre, como é que a gente celebra a festa? Bom, nós devemos lembrar que a morte é um processo natural da vida. Nós acreditamos que a morte não tem a última palavra. A última palavra é sempre da vida. E a vida, aquela que Jesus Cristo realmente nos ensinou e que Ele mesmo viveu, e vencendo a morte. Portanto, nós cristãos temos saudade sim, tristeza não, nos lembrava Santo Agostinho. Então nós celebramos, meus queridos irmãos, essa recordação daquelas pessoas queridas que passaram aqui, que deixaram uma história gravada na nossa própria existência. Mas não ficamos nos lamentando, embora tenhamos saudades, porque a fé nos leva a crer que essas pessoas recomeçaram a vida agora em uma nova etapa, numa etapa muito mais profunda. Mas como surgiu o Dia de Finados? Desde o início do cristianismo, a Igreja celebra os seus mortos. De tal forma que, nas celebrações das missas na antiguidade, as pessoas sempre traziam os nomes dos mortos. Especialmente as pessoas iam nos túmulos dos mártires. Mártires são aquelas pessoas que perderam a vida física por não renunciar ao Evangelho, e ali rezavam não por aqueles que tiveram esse tipo de morte, mas por aquelas pessoas que não morreram por causa do martírio. Depois que a Igreja foi admitida pelo Império Romano como religião oficial, não tinha mais com frequência mártires, então se passou a celebrar mais frequentemente, dentro da própria missa, a vida e a história daquelas pessoas que morreram. Meus irmãos, por que então a gente celebra os mortos dentro da missa? Nós devemos nos recordar que a Igreja tem três aspectos, a mesma Igreja. O aspecto da Igreja peregrina, que é esta que vive aqui, somos nós que ainda temos a vida física. O aspecto da Igreja que padece, daqueles irmãos que viveram aqui e não puderam realizar o bem tal e qual Deus gostaria que realizasse e, portanto, não puderam chegar no céu imediatamente. Esses são aqueles que nós dizemos que ainda estão no purgatório. São para essas pessoas que nós celebramos a missa. E ainda a Igreja triunfante daqueles irmãos que nós chamamos de santos, né? E aí existe uma multidão, que nós nem sabemos quanto, que fizeram o bem tal qual o pé do Evangelho, imitando Jesus Cristo de forma mais perfeita. Esses já estão no céu, são aqueles que intercedem por nós. Então a Igreja tem esta comunhão nessas três dimensões. É a mesma Igreja, mas tem esta comunhão. Então, nós devemos lembrar que a nossa vida, para aqueles que creem, ela não é tirada, mas ela é transformada. O próprio São Paulo nos lembra que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos dará também a vida os corpos mortais. Então aí São Paulo traz essa perspectiva da vida nova no contexto bíblico. Nossa esperança, portanto, é garantida pelo próprio Deus, que primeiro ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, para nós não há dúvida de que Deus não deixa os mortos na morte. Ele também ressuscitará a todos nós. Portanto, no dia de finados, nós, com saudade daquelas pessoas que partiram, mas assim como temos saudades de um filho que partiu, por exemplo, para fazer uma faculdade no Japão, nos Estados Unidos, que conquistou um doutorado, a saudade não deixa com que a gente perca a alegria pela conquista da pessoa. Também nós, quando recordamos os mortos, acreditando que eles têm vida nova em Deus, nós sentimos as saudades, mas sentimos a alegria, porque ele recebeu o doutorado de Deus, porque está em Deus, está num lugar melhor. Então a celebração de finados é a celebração da ressurreição e é também a celebração da alegria.